De volta com a notícia de frente para você nessa segunda-feira chuvosa na capital. Claro que em várias regiões de Mato Grosso a chuva também continua, né? Agora são 7 horas e 4 minutos e voltamos, Daniel e Kleber. Nós falamos aí no início do programa de emendas parlamentares federais e vivemos uma grande movimentação. Mas eu quero uma opinião de vocês quanto, né, a algumas movimentações do fator político, né? O que temos de vereadores na capital com predisposição ao cargo de deputado estadual e até federal, Kleber, não é de se explicar, né? Todo mundo quer, lógico, né, subir um degrau a mais. Nós já falamos aqui que a definição, né, para a candidatura ao cargo de vice-governador passa pela vaga do Senado, mas aí temos também alguns empresários, vários nomes, Daniel, que estão aí com um gostinho para a política, sem contar algumas categorias tradicionais que já acompanhamos aí, né, que ascenderam com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder, né, muitos militares, pessoal do setor da segurança pública, do judiciário, que também querem ir para a política. Ou seja, e tem gente aí no governo federal, né, dos mais diversos segmentos, que estão, inclusive, dando a cara a tapas para poder garantir uma eleição esse ano, Kleber. Ou seja, não se fala em outra coisa além de política, porque esse recesso parlamentar, o que a gente vê é só isso, é articulação o tempo todo. Os políticos vivem da política, para a política e na política, né? Os políticos. O povo não. Você vê que você anda na rua, pelo menos nos ambientes em que eu ando, as pessoas ainda não estão conectadas com a eleição. E tem um fator dos últimos anos para cá, das últimas 2 eleições para cá, as eleições, a campanha eleitoral mesmo, ela se resume a 45 dias, né? Então, assim, elas foram muito encurtadas, os próprios políticos encurtaram, porque a legislação eleitoral é definida pelo Congresso Nacional como um fator de economia, né? Então, assim, você tem hoje a pré-campanha, que é autorizada mediante as regras, que você não pode pedir voto, né? Entre outras coisas, você não pode pedir voto. Mas você pode falar da sua pretensão, o que você quer ser candidato, o que você faria, como é que você entende a atuação do parlamentar naquele cargo que você, ou executivo até, que você pretende postular, você não pode pedir o voto. Vote em mim, né? Porque você ainda não é um candidato aprovado em convenção. E as convenções, elas vão de, salvo engano, 20 de julho a 10 de agosto. Salvo engano é isso. Então, assim, aí você tem mais alguns dias para você preparar as regras eleitorais, já começa a propaganda na televisão, daí 45 dias é a eleição, né? Então você tem setembro, mês de setembro inteiro, e a eleição acho que é 4, ano que vem, é 4 de outubro. Esse ano, né? Primeiro domingo. Então é muito rápido, né? A população, o eleitor, vai se ligar mais na eleição aí nesse momento, depois da convenção, na reta final, né? Na reta final mesmo. Não tem muita gente que decide em quem votar no dia, chega para votar desligado. Isso é um aspecto, é bom e é ruim, né? Assim, porque a população, as pessoas em geral, não precisam viver ligada na política, porque as pessoas não, diferente do político, não vivem disso, né? Sim. As pessoas vivem de trabalhar, de estudar, de conviver com a família, enfim, como até o político mesmo faz isso, né? Mas como o trabalho dele é a política, ele precisa ficar nessa vibração. Agora, é ruim porque os eleitores, eles, quando só lembram da política na hora de votar, ou próximo de votar, eles dão a carta em branco, um cheque em branco, para o político fazer o que bem entende, no intervalo entre uma eleição e outra. Né? Aí é que eu vejo o problema. Se o eleitor fosse mais vigilante, ficasse acompanhando mais para e passo o que acontece, e hoje é muito fácil fazer isso, porque as sessões legislativas, por exemplo, são todas transmitidas ao vivo, é muito fácil você acompanhar a atuação também do executivo, entrando nos sites, nos canais que eles colocam, e acompanhando a imprensa, e se posicionar, cobrar, né, participar
das audiências públicas, por exemplo, que são feitas para discutir orçamento. Sim. Ah, mas eu queria que o dinheiro fosse aplicado em outra coisa. Mas você foi lá, você teve a oportunidade de participar de uma audiência pública. Ah, mas eu vou, já foi dito isso aqui por telespectador. Eu já fui e eles nem ouvem a gente, depois eles ignoram o que a gente fala. Vai trazendo mais gente, da próxima vez você leva os vizinhos tudo. A pressão aumenta, né? A pressão aumenta. Aquele vereador que foi mais votado no seu bairro, na próxima não vota nele. Aí você vai perguntar por quê? Porque você não ouviu o que a gente tinha para dizer. E assim sucessivamente. E aí, em relação aos partidos políticos, esses próximos 2, 3 meses serão decisivos, né? Para o planejamento do ano. Até porque tem muitos políticos, por exemplo, secretários de Estado, né? Que querem, têm pretensões eleitorais e vão ter que sair do cargo já nesses próximos dias, próximos meses, para poder organizar e planejar as eleições de outubro. E para que eles saiam com segurança, os partidos têm que estar já definidos, decididos, para que rumo vão, né? Mas muita coisa vai acontecer em nível nacional, acho que até os diretórios estaduais estão esperando isso, né? A definição das alianças, das proximidades aí dos partidos que são feitos lá em cima, para que seja reproduzido aqui em Mato Grosso, né? Tem essa questão das federações partidárias, né? Como se diz agora, está falando do PSB com o PT, né? Que aqui em Mato Grosso criaria um problema aí para o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, né? Se ele continuaria, seguiria o que a federação partidária teria que seguir, né? Definir, ou se ele partiria para algum outro partido para que não se indisponha, né, com os grupos políticos que ele tem proximidade aqui em Mato Grosso. Mas tem gente aí que já está num clima que estou eleito, né? Ou principalmente aquele outro ponto que chama muita atenção num ano desse, né, Kleber? Estou com bala na agulha, né? Estou com recurso para fazer uma campanha e garantir a minha chegada onde eu quero, né? Agora, tem uns empresários que estão se aproximando da política, Kleber. Esse é um movimento saudável. Eu acho que todo mundo tem que... É fundamental os segmentos, isso, né? Eu acho isso legal. A gente falou no começo, no bloco anterior, do agronegócio. O agronegócio mesmo fez isso. A gente contou um pouco dessa história hoje, né? Uma substituição de liderança na entrada dos anos 2000, porque eles ficavam bancando políticos para representá-los. O senador Jonas Pinheiro, de boa memória para a política de Mato Grosso, era bancando, que eu digo no bom sentido, não tem nenhuma carga negativa nessa afirmação. Ele representa, até porque ele era médico veterinário, técnico da antiga Emater, hoje em Paer, né? Extensionista, uma pessoa ligada à produção agrícola, agropecuária, né? Então ele também tinha legitimidade para ser um representante, ele só não era produtor. O senador Jonas Pinheiro, aliás, uma homenagem aqui a ele e à família dele, morreu pobre. Assim, pobre que eu digo não é pobre de maré que estava na fila docinho, aí já é miserável, né? Ou já é excluído, né? Sim. É uma pessoa que não era isso, mas uma pessoa que não ostentava, que não ficou milionário, bilhardário. A família dele está aí vivendo hoje dono de um trabalho. Terço, né? Um quarto do estado. Não. Pessoa humilde, pessoa que nasceu, viveu e morreu dentro da humildade, o senador Jonas Pinheiro. Ele gostava de dizer, Porto, talvez muita gente que está nos assistindo não saiba disso, mas ele disse isso várias vezes, disse para mim um dia numa entrevista, que ele foi conhecer papel higiênico com 12 anos de idade. Eu perguntei como é que isso fazia. Eu sabugo de milho. Era. Gente, eu cobri... Você conhece essa história, né? Conheço. Infelizmente, eu cobri o velório dele em Santo Antônio. Né? Fiz uma reportagem na época sobre essa despedida dele, né? Conversei com a esposa dele, Celcita Pinheiro, né? Deputada federal também. Ou seja, é uma história incrível, né? E a despedida dele foi bem nessa questão, né? Um velório na casa dele, aquela história toda. Ou seja, o Jonas Pinheiro é o tipo do político que deixa saudades, né? Saudade. Pela história, pela maneira de fazer política e pelo jeitão dele, né? Vamos para mais algumas participações aqui dos nossos amigos telespectadores. Olha, em questão à vacina, que a ciência no início dizia, vamos abrir aqui,
em questão. A vacina que a ciência no início dizia que as crianças eram imunes. Agora a ciência quer obrigatoriedade, mesmo com dúvida de que a vacina possa dar algum efeito colateral nas crianças. Essa é a minha dúvida. A opinião do Carlos Alberto. Carlos, é aquela história, a gente está vivendo, né? 2 anos aí que sintetizam mais de uma década, né? E como tinha o medo da vacina no início para os adultos, lembra? Só que foi superado, nós conseguimos controlar a pandemia de alguma maneira em relação a isso. Com as crianças não é diferente, né? Estão aí os americanos, né, que já vacinaram milhões de crianças e até agora... Sem efeito colateral. Sem efeito colateral, ou seja, os americanos estão fazendo isso, né? Bom dia a todos. A Santa Casa voltou a ficar cheia de pacientes com a Covid-19. A volta às aulas, né, vai complicar mais a situação. E tudo isso vai sobrecarregar os profissionais da saúde. Deveria não voltar às aulas presenciais, no caso, né? O governador deveria ver a situação de nós, profissionais da saúde. Ou seja, vem polêmicas ainda em relação a isso. A gente espera aí que, na verdade, o que a gente torce naturalmente, né, Daniel e Kleber, é que até o mês que vem já está aí num nível melhor essa questão da gripe, que a pandemia também possamos respirar um pouco melhor quanto a isso, né? Mas infelizmente, não estou querendo ser pessimista não, Porto, mas infelizmente isso é pouco provável de acontecer, que até por causa do carnaval, pelo que você falou. O aumento de casos de contaminação nessa época se deve estar diretamente ligada com as aglomerações das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Ano passado foi assim. As autoridades já sabem disso. E o carnaval não pode ser realizado, por essa razão. Mas nós sabemos que, de alguma maneira, as pessoas ainda vão para a rua, vão se aglomerar. Se não tem carnaval público, vão para bares, fazem clubes privados. E aí a consequência vem depois, né? Então a gente também precisa levar isso em conta e também levar em conta a polêmica que nós sofremos no final do ano passado, com o retorno das aulas presenciais no Estado. Vocês lembram disso? Sim. Todo mundo, o próprio Sintep, vai ser o caos. Protestos. E não houve caos. As escolas, o governo conseguiu garantir que as escolas fossem um ambiente seguro. Os poucos casos de surtos assim que houve, porque uma pessoa pegou e levou, houve um protocolo ali de emergência que funcionou, isolamento, higienização e tal, e não se alastrou. Então, às vezes hoje, e eu falo isso inclusive na condição de pai que tem criança, que tem filhos na escola, eu tenho 3 filhos, um está na universidade e 2 no ensino fundamental, né? As escolas têm sido ambientes seguros, tanto as públicas como as privadas. É óbvio que as públicas têm um grau a mais de dificuldade. Tem aqui, os telespectadores já enviaram mensagem dizendo que às vezes falta álcool, falta um ou outro insumo necessário, mas aí é o caso de comunicar, né, à secretaria que ela tem conseguido dar as respostas que as escolas precisam. Olha, mais uma mensagem aqui. Bom dia, vocês só sabem meter o pau no presidente, ficam vocês sabendo que ele é o melhor presidente que já tivemos. Vira o disco, fala do paletó do governo de Mato Grosso, me poupe, deixa o presidente trabalhar. Ou vocês querem nosso país numa Venezuela? Vocês garantem as vidas das nossas crianças? Opinião da Sônia. Mas Sônia, quem não quer trabalhar é o presidente, né? ele é que foi para a praia enquanto a chuva estava fazendo vítimas na Bahia, né? E ainda esqueceu de mastigar o camarão. E Sônia, na hora de voltar a trabalhar, ainda vai para o hospital ainda. Assim, né? Então, Sônia, um ponto importante que você coloca aqui, de quem garante a vida das nossas crianças, né? O nosso debate aqui é justamente essa questão da vacina, porque só ser contra a vacina também é uma solução, Sônia. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e ir atrás de informação com quem tem a pesquisa, com quem tem, de fato, aí, elementos para nos ajudar. A ciência, né? Que nos trouxe até hoje. É importante dizer que a Anvisa não faz nada de improviso, né? Sim. A questão de imunização, ainda mais em criança, é uma questão muito séria. Exatamente. Né? Então, para acontecer essa liberação, aí houve intensos testes, né, laboratoriais e que comprovam que a vacina é sim segura, né? Isso não somos nós que estamos dizendo, nós não somos cientistas, é a própria Anvisa que diz.
Olha, tem uma mensagem aqui. O pessoal gostou dessa história aí que nós falamos Você lembrou, Kleber, da questão de um dia sem carne, né? O pessoal colocou o seguinte, olha, o final aqui de uma mensagem de um amigo telespectador. Acho que era um dia sem, com peixe ou verduras. Ajude outros setores, né, do agro, né, também a evoluir, né? Ou seja, se você não come a carne vermelha por um dia, você pode comer peixe, pode comer verduras. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Bem lembrado aqui, amigo. Olha, bom dia, meu médico pediu para eu comer carne uma vez por semana. Parabéns à bancada pelo trabalho, entendeu? Mas olha, é que vira tudo uma polêmica muito mais setorizada, né? Bancada, as pessoas têm ácido úrico alto, ficam vários dias sem comer carne. Valdemir do Bela Vista. Sim. Lamentável, né, Valdemir? Mas olha, tem que cuidar da saúde, né? Porque a carne faz mal para quem tem a gota, né? Exatamente. O ácido úrico é gota. Sem falar que assim, eu amo carne, eu sou carnívoro. A nossa cultura, né? A nossa tradição é carnívora, ou seja... mas é isso, ninguém é contra comer carne. E como eu sou, assim, não preciso dizer que eu sou atleta, né? Porque vê-se que eu não sou atleta, mas Você tem um histórico de atleta. Eu tenho. Histórico de atleta. E eu malho também. Então, assim, eu como proteína, eu como carne, eu não como outras coisas. Assim. Daí eu vou falando, não sei se eu falo o que eu não como, porque aí os produtores desses cultivares vai dar problema. Vão fazer protesto. Mas assim, eu evito arroz, eu evito trigo, não como pão, não como refrigerante, estou evitando açúcar. Né? Isso tem me feito bem. Agora vai do organismo de cada um. Os médicos recomendam assim, que uma dieta equilibrada. Você come um pouquinho de cada coisa. Comer de tudo. Então não é para comer só arroz. Cortar só carboidrato. Não é para comer, exato. Então você tem que comer um pouquinho de cada coisa. Inclusive carne, tem que comer saudável. E, gente, mas não todo dia. Vamos ajudar o pessoal da agricultura familiar aí, alimentos saudáveis, né? Esse dia, assim, que as pessoas não comem, doem a carne lá para quem está precisando. É um gesto humanitário, além do que, né? Um dia, assim, olha, em vez de eu comer carne hoje, eu vou pegar aqui 1 quilo. Não precisa ser picanha, pode ser um acém. E como sugeriu aí o telespectador, pode transformar essa segunda sem carne para fomentar outras cadeias. Do frango, do alface, né? Sim. Ovo. Ou seja, e que aquele banco também faça essa campanha, né? Ajude outros setores, então. Né? Fazer aquela comida russa, assim, famosa, assim. Roscovo. Roscovo farinhazinha, pimenta, é doce. Mas olha, é uma fase crítica, né? Tudo, de alguma maneira, vira uma polêmica e é uma lacração, é uma defesa. Eu só acredito assim, na minha opinião, dando uma opinião quanto a esse episódio, eu acho que o setor do agro perdeu a oportunidade, inclusive, de colocar o Bradesco a serviço do agro totalmente, né? Inclusive com campanhas, né? E exigisse justamente o contrário, que o banco mostrasse o que realmente o setor faz, o quanto o setor produz, a importância do setor. Eu acho que perderam esse ponto, eles poderiam ter usado isso, faltou aí aquela estratégia de marketing, né? De ter uma instituição com muito dinheiro para falar e apoiar justamente, mostrar a verdade sobre o agro, né? Não um enfrentamento que só gerou mais polêmica. Né? O agro, você vê que o agro não é tão pop assim, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto aqui. Olha, vamos falar agora daquela questão do processo seletivo da saúde, né? Deputados estranham realização de processo seletivo para a área da saúde em ano eleitoral. Vamos aos detalhes. A Secretaria de Saúde do Estado deve contratar, neste ano de 2022, pelo menos 3.000 servidores para a área, o que levou o governo estadual a receber duras críticas dos deputados, já que o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, já confirmou que deve disputar uma vaga como deputado aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Janaína Riva, durante o expediente, fez críticas e repudiou a iniciativa do Executivo Estadual, principalmente porque foram anos sem a realização de processo seletivo e agora isso deve ser feito através de análise de currículo. Para os parlamentares, a contratação é uma espécie de pano de fundo para a candidatura a deputado do secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo. Para o deputado Lúdio Cabral, o Estado estaria cometendo uma série de erros e que o gestor da pasta deve ser convocado para prestar esclarecimentos quanto ao processo seletivo.
Segundo o parlamentar, existe um termo de ajustamento de conduta entre o Estado e o Ministério Público que diz que enquanto o concurso público na saúde não for realizado, os processos seletivos simplificados devem utilizar a prova de títulos e não somente a análise dos currículos dos candidatos. O concurso público prevê a carga horária de 20 a 40 horas semanais e os salários podem chegar a R$ 7.000. Com imagens de Valdeir Moraes e apoio técnico de Francisco Borges, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigado, Sêmia. Olha, só indo direto para uma nota que o próprio secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, ele encaminhou para nós aqui na semana passada, só ressaltando isso, né? De acordo com o secretário, que já está amplamente divulgado aí, que faremos, né, um concurso público da saúde este ano. Mas não podemos aguardar o concurso para suprir as necessidades emergenciais da saúde, por isso o processo seletivo emergencial. Em breve estaremos divulgando um calendário das etapas para a realização do concurso na saúde. Gilberto Figueiredo. Bom, os parlamentares aí, principalmente o deputado Lúdio, né, que é da área da saúde, está questionando alguns encaminhamentos técnicos, né, Daniel, quanto a isso, né? Seria para rever esse processo seletivo? Ele está questionando algum tipo de títulos, formato, né? de título, Critérios técnicos. Exato. Só lembrando que muitas dessas vagas aí é necessário que haja reposição imediata mesmo, porque foram pessoas contratadas temporariamente, né, com um contrato temporário que encerrou, os contratos encerraram agora em dezembro e é necessário que haja essa reposição imediata, né, por parte do Poder Público. E o governo tem medidas legais para isso, até por causa da pandemia, Kleber. Existem saídas para isso, né? Existe saída para isso, tem um programa novo, que é aquele MT Mais Cirurgias, acho que são 100 mil cirurgias que o governo quer fazer. Aquelas da fila de espera, que são as eletivas, né? E para poder fazer, precisa contratar pessoal, porque falta pessoal, né? Pela razão que o Daniel falou. E também tem uma informação importante, o processo seletivo aconteceria ano passado. Não aconteceu por causa de um questionamento, uma representação que o sindicato da categoria fez e aí bloqueou, alegando falta de publicidade do teste seletivo. Muito embora, eu lembro do secretário aqui nessa bancada, entrevista para a gente, né, Daniel, dizer isso, que no caso do Metropolitano era para 700 vagas, salvo engano, e houve mais de 7 mil inscritos, né? Então, tem esses pormenores. Eu acho, no fundo, Porto, que tem muito mimimi de deputado aí. Ao contrário do que você falou no bloco anterior, que você me perguntou na questão anterior, no bloco anterior mesmo, sobre tem gente achando que está eleita, eles, na verdade, está todo mundo apavorado. Entre os próprios deputados com mandato, todo mundo apavorado, com medo de não ter, de não conseguir se reeleger. E aí vê no Gilberto uma ameaça, né? Rival. Exatamente. Bom, nosso tempo acabou. Obrigado, Kleber Lima. Ótima semana para você. Tudo de bom? Boa semana. Você também, meu querido. Obrigado, Daniel. Boa semana. Bom retorno aí das férias. Estamos juntos. E olha, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós voltamos amanhã com a Notícia de Frente. Um grande abraço e até lá.